O nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre ciúmes e violência no relacionamento. Se você tem alguma dúvida, pode ligar para 0 Operadora 11 3337 5886 ou enviar para nós o seu recado através do Facebook. Eu estou aqui vendo o recado de todos vocês. Aliás, daqui a pouquinho eu vou mandar beijo para vocês que estão mandando recados pra gente, tá? Mas manda também a sua pergunta. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Alexandre Ribeiro, que é psicólogo. Sempre um prazer recebê-lo aqui, doutor Alexandre. Prazer, já que está no programa de vocês. Muito obrigada, viu? Doutor, eu tenho várias perguntas para fazer sobre esse tema, é lógico, né? Mas eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós. O ciúmes, ele pode ser percebido já no namoro? Ou no casamento isso pode ficar diferente? Os ciúmes, na verdade, existe aquele ciúmes que ele nasce por uma instabilidade no próprio relacionamento, né? Quer dizer, quando está faltando o respeito para com o outro, está faltando o diálogo, não é? A pessoa está se sentindo desmerecida, desvalorizada naquela relação. Isso pode produzir os ciúmes desde o namoro. Quando, na verdade, a pessoa já carrega alguns problemas ligados à baixa estima, baixa valorização de si mesmo. Isso pode se agravar ainda mais, ser mais potencializado. E podem ocorrer outras patologias mais sérias que levam a um ciúmes que a gente diria patológico. E todas essas manifestações dos ciúmes, elas já podem acontecer, sim, durante o namoro e no casamento até se acentuar muito mais. Eu comecei por essa pergunta, doutor, porque a gente vai falar sobre ciúmes e a violência. A gente sabe que é lógico que no namoro também, infelizmente, existem casos de violência. Mas a gente vê muitos casos se repetindo de pessoas casadas ou que moram junto, que passam por violência. Muitas mulheres, a gente sabe do índice de mulheres que sofrem com agressões. Mas eu queria perguntar para o senhor, quando a gente fala desses ciúmes que gera violência, faz diferença ser um homem que vai gerar a violência ou uma mulher? Mulheres também podem matar? O índice dos homens produzindo a violência é muito maior do que se você for comparar com a mulher. Agora, indiscutivelmente, ambos podem produzir violência. Se estiver associado a algum transtorno de personalidade, se estiver associado a algum transtorno mental, isso pode ser altamente explosivo. Por exemplo, no transtorno delirante, a pessoa ela tem delírios, ou seja, ela tem a nítida sensação de que aquilo é verdade, que o outro está traindo. E ela reage efetivamente como se ela estivesse sendo enganada e traída, mesmo que o outro, em momento nenhum, esteja fazendo nada. Agora, eu queria que o senhor explicasse para nós, existe um grau de normalidade dos ciúmes? Até que ponto o ciúmes é normal? Porque dentro de uma relação, muitas vezes, existe o ciúmes, não existe, doutor? Existe. Ou talvez sempre exista um pouco de ciúmes, né? Na maioria dos casos. Eu diria assim, que o ciúmes, ele muitas vezes, ele surge na relação porque está acontecendo, na verdade, uma falta de entrosamento daquele casal. É um ciúmes mais tênue. Ou seja, aquele casal, muitas vezes, ele não está conseguindo manter uma relação que produza essa autoconfiança. Por exemplo, a mulher, ela tem uma psicologia diferente da do homem. Às vezes a gente quer igualar essas psicologias e não são. Por exemplo, a mulher, ela necessita muito da atenção masculina. A mulher trabalha muito com o subjetivo, com as emoções. Então, a atenção do companheiro é fundamental para ela criar autoconfiança, se sentir bem no relacionamento. Não é? O homem, muitas vezes, ele se deixa ser muito absorto pelo trabalho. O trabalho, a realização profissional gera muita segurança para ele. Bom, o que acontece é o seguinte, quando a companheira se sente, muitas vezes, desprestigiada, desvalorizada, isso pode produzir uma dose de ciúmes. Ou mesmo o companheiro, quando ele sente que a mulher não o está admirando, não o está valorizando. Porque cada um de nós, já que tem a sua percepção do que é valor.
O que é valor para mim pode não ser para você, para o outro, para outra. Então, há uma desestabilização no relacionamento e surgem os ciúmes. Isso é um ciúmes que deve melhorar se o casal mantiver um diálogo, se o casal tirar a emocionalidade, aquela carga de emocionalidade muito grande, né? E se o casal se centrar mais de forma racional. Aí é possível corrigir. A gente pode falar que, de certa forma, ele é saudável, esse ciúmes? Eu diria que esse ciúmes é Ou o ciúmes nunca é saudável? Eu diria que esse ciúmes é um indicador de que algumas coisas não estão boas no relacionamento e a gente precisa parar e corrigir a rota. Nessa medida, ele dá um feedback, né? Ele mostra que algumas coisas precisam ser melhoradas. Agora, esse ciúmes brando, que talvez todos os casais em algum momento passem por essa situação, ele pode se tornar um ciúme patológico? Pode. Pode se a pessoa tiver algumas predisposições, já em termos de adoecimento mental, para que a coisa se transforme num ciúmes patológico. Por exemplo, quando a pessoa sofre de um transtorno delirante e que ela cria um delírio de que o outro atrai, geralmente ela já tem um histórico, não é? Um outro transtorno muito importante, o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas passam a ter uma ideia obsessiva de que elas são traídas. Então elas começam a querer checar o parceiro, checar o tempo inteiro o celular do parceiro, né? Checar o tempo inteiro o que a pessoa falou, tentar pegar uma contradição. E isso causa um estresse no relacionamento absurdo, né? Agora, doutor, o senhor está falando de algumas situações, para alguns casais, elas são normais. Por exemplo, checar o celular do outro é uma coisa que eu conheço muitos casais que fazem. Na relação que eu tenho com o meu marido, desde o começo do namoro, nunca houve uma invasão de privacidade. Só que existe uma liberdade. Por exemplo, se ele está no banho e o telefone dele toca, eu atendo. Se eu estou no banho e meu telefone toca, ele atende. Existe um grau de normalidade aí. Mas eu conheço casais em que, de fato, a pessoa checa. Quando ela está com o namorado ou com o marido, ela pega o celular para ver todas as ligações. Em contrapartida, esse parceiro, muitas vezes é obrigado, entre aspas, a apagar todas as ligações. Porque se uma amiga liga, se uma colega de trabalho liga ou vice-versa, essa pessoa vai ver e vai brigar. Não é uma relação errada essa relação, doutor? Sem dúvida. Está havendo nesse relacionamento uma falta de confiança. E é muito duro você construir alguma coisa em cima da falta de confiança. Algum defeito, algum erro deve estar havendo nessa relação. Ou seja, a gente precisa ir para as raízes do problema. A gente precisa entender se é um problema da relação, o jeito das pessoas se relacionarem, precisaria se corrigir algumas coisas, ou se é um problema de transtorno mental, que a pessoa está vendo aonde não existe. Então são as duas vertentes que pode ser. De fato, pode haver algo na relação, né, que deixa o outro inseguro, alguma coisa na relação que precisa ser modificada, mas também pode não ter nada na relação e isso simplesmente ser um problema pessoal. A gente nota, por exemplo, que há casais que tem um dos cônjuges, ele tem um ciúme sistemático. Então, por mais que eu explique, né, por mais que o outro cônjuge explique, ele mantém até uma transparência, uma clareza, ele procure gerar confiança no outro cônjuge, mas indiscutivelmente parece que aquilo não cola, não adere. A pessoa sempre está suspeitando algo. Agora, a gente deve também considerar uma questão importante, que nós não podemos deixar passar, né, Jaque? É quando o relacionamento passou por algum trauma. Olha, a maioria das mulheres, principalmente, que eu conheço, que são extremamente ciumentas, já foram traídas dentro dessa relação e perdoaram. Aí vivem cismadas, né? Então, todo o processo de traição, ele implica, na verdade,
numa reconstrução dessa relação. Isso pode ser levado para outra relação também? Pode. Por exemplo, a pessoa foi traída nessa relação, terminou. Na outra relação, ela pode ficar insegura por causa da relação anterior? Isso pode acontecer? Quer dizer, a experiência traumática, ela induz a praticamente uma fobia, um medo de eu repetir aquela experiência traumática. E a partir daí, eu posso me tornar uma pessoa com uma desconfiança cruel em relação ao meu companheiro ou à minha companheira. Então, na verdade, a questão da traição, trair a confiança do outro, é muito séria. Ela produz sequelas. Não que a pessoa não supere, ela pode superar, claro, mas isso leva um tempo, isso implica, na verdade, numa paciência daquele cônjuge, daquele parceiro, uma tolerância para que a pessoa paulatinamente possa readquirir aquela confiança que foi perdida. Porque nós entendemos que também a traição, ela precisa ser compreendida de forma ampla, não é só a traição sexual. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. O que pode ser considerado uma traição? As mentiras, não é? Os engodos que são feitos. Então, isso acaba levando a um constrangimento, uma vulnerabilidade àquele companheiro, àquela companheira. E muitas vezes foi até algo pontual. Mas não é um defeito de caráter da pessoa. A gente tem que distinguir também a traição que é produzida por um defeito de caráter, que é constante, e uma que aconteceu pontualmente. Um erro, né? Isto. E isto leva tempo para a pessoa curar esse ferimento. Agora, doutor, quando a gente fala, a gente já vai passar para a questão violência, mas é para a gente caminhar até lá. Eu queria que o senhor explicasse para nós. Quando a gente fala dessas questões que o senhor cita dentro de uma relação, que podem machucar, que podem magoar o outro, que podem fazer com que o outro se sinta atraído de alguma forma. Eu queria que o senhor explicasse para nós o principal medo das pessoas dentro da relação. O ciúmes é movido pelo principal medo, traição ou não necessariamente? Olha, eu acho que o ciúmes é um conceito muito amplo, Jaque. Uhum. Ele implica muito, claro, no medo da traição com outra pessoa. Mas é muito amplo. Você tem, por exemplo, os ciúmes de familiares, né? Uhum. Da sogra, do sogro, existe do cunhado, da cunhada. Do melhor amigo ou melhor amiga. Do melhor né? amigo, da melhor amiga. Por isso que é importante a gente também ter clareza do nosso papel. Né? Uhum. Isso é muito importante. Quer dizer, se eu sou o companheiro, o marido, é importante que eu perceba quais são os atributos do companheiro, do marido. Uhum. Proteção, estar próximo, cuidado, lealdade, apoio. Eu preciso perceber o meu papel. E distinguir o meu papel, por exemplo, do papel da mãe, do papel do pai. Uhum. Fazer uma distinção para não entrar nessa rota de colisão. E o mesmo eu diria da mulher. Qual que é o meu papel nessa relação? Meu papel é companheira, parceira, não é? Incentivar o meu companheiro, eu ter clareza do meu papel, para que eu possa não entrar em rota de colisão com a mãe do meu companheiro. Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse para nós quando que isso pode se tornar violência e que tipo de violência os ciúmes pode gerar. A violência, ela vai se estabelecer quando as pessoas saem da realidade, né? Porque até aqui nós estamos falando da realidade, nós estamos trabalhando em cima de questões pontuais. Uhum. Até ocorrem algumas pequenas fantasias, mas que são contornáveis, né? Agora, existe aquele momento que há uma ruptura da realidade. Então, por mais que você me apresente argumentos, por mais que você possa ser clara no que está acontecendo, mas o teu parceiro, ele não consegue entender, ele não consegue assimilar. Uhum. Ou seja, ele não está percebendo você, ele está percebendo uma outra pessoa no seu lugar, uma pessoa que ele criou da fantasia dele. Uhum.
Ele passa a se relacionar com um ser imaginário. Aquela pessoa, então, passa a ser um instrumento da loucura da pessoa, Sem da doença dúvida, da pessoa, é isso? Sem dúvida, do adoecimento que a pessoa tem. E o que pode acontecer? E aí pode acontecer desde, vamos chamar assim, de pequenas mortes, não é? Que não precisam ser necessariamente físicas. Mas mortes de desconsideração, de menosprezo, de expor aquela companheira ao ridículo, de produzir, na verdade, um assédio moral sobre aquela pessoa. Né? Há pouco tempo eu soube de um caso muito interessante que o marido, casado já há alguns anos, e ele praticava um assédio moral com a esposa tão forte que ele ia destruindo todas as relações dela, inclusive no ambiente profissional. Né? Então, ele passava uma imagem que essa mulher era doente, que essa mulher não... Ele fazia uma projeção dele nela, né? E ele destruía a credibilidade dela, ela perdia empregos, enfim. Então, desde essas pequenas mortes, entre aspas, até a gente chegar nos crimes passionais, que é quando a pessoa acaba matando, ela quer matar, no fundo, a sua fantasia, não é? Mas ela acaba matando a pessoa real que está diante dela. Quando é hora de procurar ajuda? Porque muitas vezes dentro da relação, doutor, existe amor. Aí você percebe que o outro está se excedendo, está se excedendo, está se excedendo. A pessoa conversa com o outro e para o outro, quando é hora de procurar ajuda também, para essa pessoa que tem os ciúmes, que está começando a gerar uma violência? Essa é uma mensagem muito importante, já que para a gente passar, inclusive, para as adolescentes que às vezes estão num relacionamento, né? Eu acho que, em primeiro lugar, você precisa acreditar em você. Quer dizer, se aquilo está saindo do controle, eu procuro dialogar com o meu parceiro, eu procuro dar todos os detalhes, eu considero a afetividade do meu parceiro, eu não o menosprezo, eu procuro retirar todas as dúvidas dele e ele insiste em ver coisas que não existem, eu tenho que ligar o farol amarelo, alerta, o que está acontecendo? Né? Segunda coisa, eu procurar saber se ele teve esse comportamento em outros relacionamentos, ou se ele age assim mesmo com outras pessoas, às vezes com a própria mãe, às vezes com um irmão, às vezes com um amigo, às vezes no trabalho. Eu procurar tentar localizar se essa pessoa tem esse comportamento possessivo em outras situações. Eu verificar se essa pessoa ela tem uma capacidade, às vezes, de ficar criando muito histórias, fabulando, entrando muito para dentro dela, tendo uma dificuldade de contato com o ambiente. E lembrando sempre que a pessoa que sofre, por exemplo, de um transtorno delirante, ela pode trabalhar, ela pode lidar bem com outras situações de vida. Viver, entre aspas, uma vida normal. Sim, mas quando mexe na posse dela, é aí que se desencadeia. Eu tenho que estourar, doutor. Olha, quem quiser entrar em contato... Eu estourei, tem que terminar. Quem quiser entrar em contato, o telefone 0 operadora 11 2274 8217, 2274 8217, www.opsicólogo.com, www.opsicólogo.com. Para adolescentes, vale a pena fugir de uma relação dessa, né, doutor? Sem dúvida. E quando você já é casado, você já está numa relação... É bom procurar ajuda, né? Sem Mesmo dúvida. que o outro não queira, você procura ajuda. Claro. Né? Ai, doutor, volta mais vezes, tá? Vamos voltar. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo.